Olá, tudo bem? Você já sentiu ansiedade antes? Hoje a gente pode dizer que, juntamente com a depressão, ela é um dos males do século. E esse número tende a aumentar por vários motivos. Um deles é por conta do isolamento decorrente da pandemia do Covid-19. Outro fator também seria a questão das informações que a gente acaba recebendo pelas redes sociais, pelos noticiários. E o terceiro é por conta de nós mesmos. Às vezes tem traumas da infância que acabam relembrando alguma situação de ansiedade ou algum medo muito grande que faz você ter algum transtorno. Então, de fato, como um presente de Natal, visto que amanhã será Natal e esse vídeo sai hoje, dia 24 de dezembro, hoje eu vou explicar para vocês o que seria ansiedade, o que caracteriza uma ansiedade, vou explicar também como que a gente faz para controlar a ansiedade e, claro, como a gente consegue passar bem por uma crise dela. Então, pegue sua xícara e vamos lá! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito da ansiedade, suas crises, sintomas e como a gente consegue solucionar isso, tá bom? Antes da gente começar, por favor, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que precisa saber a respeito disso, sobre a questão da ansiedade ou o que elas acabam sentindo a respeito. Deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo ou sua opinião sobre o assunto, é importante para nós e traz relevância para o canal. E caso você ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva no canal, sempre teremos conteúdos novos assim como esse e que vão sair de fato toda sexta-feira às 7 horas da noite. E é importante que você esteja aqui no canal para caso você queira saber sobre conhecimento, sobre curiosidades e informações dentro da luz da psicanálise, tá bom? Prometo não me alongar tanto neste assunto, e nem deixar um vídeo tão pesado, tão denso, cheio de, como eu posso dizer, informações que talvez não vão agregar a você. Quero fazer um vídeo resumido, um vídeo curto, para que a gente consiga aí explicar certinho o que seria ansiedade, mesmo com a complexidade do assunto, mas que seja de fácil compreensão para que você consiga ver ali os sintomas que acabam acontecendo, identificar esses sintomas em você e saber como agir caso isso aconteça com você, tá bom? Então vamos lá. A pessoa ela tem aquela questão ansiosa, né, ou quando ela manifesta que ela tem ali algum transtorno de ansiedade, existem alguns fatores que antevêm essas crises que a maioria das pessoas acabam relatando que tem, né? Então vamos dizer que a ansiedade ela se divide em duas partes. A primeira, que são as partes sintomáticas, né, e depois os sintomas da crise, que é o mais correto a se pensar de fato. Então a gente pode perceber que existem alguns comportamentos nas pessoas que têm determinada ansiedade de fato. Um dos primeiros sinais que você consegue perceber em uma pessoa ansiosa é sua agitação. Então ela vai ficar agitada por qualquer motivo ou talvez sem nenhum motivo aparente. E a gente não consegue perceber ali o que está acontecendo. Então se você sente uma agitação, uma inquietação muito grande, você não sabe de onde veio essa inquietação, é algo que você não consegue explicar, é bom tomar um certo cuidado. A respeito disso também temos a questão da insônia, da perca do sono, né? Quando a pessoa ela tá com muita coisa na mente e ela não consegue se concentrar para dormir, né? Ela não consegue fazer o seu relaxamento, não consegue fazer nada a respeito do seu sono, então acaba ficando meio complicado de se dormir ou talvez fica complicado ali de conseguir pegar no sono. Temos também a questão do falar mais alto que o normal, então as pessoas que acabam tendo uma crise de ansiedade, elas tendem a falar um pouco mais alto, mas não é por causa que existe alguma surdez específica ou que talvez seja algum problema auditivo, né? Mas é aquela questão da pessoa começar a falar mais alto porque é algo desesperador. Então, se você perceber alguma pessoa falando alto ou perdendo o controle, de fato, e ela apresentar sinais de ansiedade, não ache que é falta de educação, não ache que é uma incitação para briga. Na verdade, a pessoa ela não consegue controlar o tom de voz dela quando ela está em alguma crise de ansiedade. Bom, também tem a questão ali de não conseguir completar atividades, então a pessoa que tem ansiedade, ela pode começar uma atividade, mas ela não vai conseguir terminar, ou se terminar ela vai sentir uma dificuldade maior do que as outras pessoas em seu estado normal, tá?
justamente porque elas têm uma dificuldade de completar as tarefas. Tem a questão também da perca de memória. A perca de memória é algo que acaba afetando a grande maioria das pessoas que têm a certa ansiedade, então tem ali uma perca do lapso de memória. Por que essa perca de memória acontece? Por causa que a mente, às vezes, ela está tumultuada de pensamentos, às vezes muito rápidos, às vezes bem pesados, e aí ela não consegue fazer ali um assessoramento dessa memória ou dessa informação que é guardada, então por isso que ela acaba tendo essas percas de memórias constantes. Compulsão por comida, né? Que nesse caso a pessoa ela pode ter alterações que façam nela querer comer compulsivamente, que é de fato uma característica de fuga dessa pessoa, por causa que ela vai tentar aliviar aquele sentimento de ansiedade utilizando a comida como um alívio, como uma fuga específica. Então pode ser que note-se ali um aumento ou um ganho de peso, pode ser que note ali que a pessoa ansiosa ela não consegue parar de comer de fato, ou talvez extrapole uma quantidade de comida que normalmente ela não extrapola enquanto ela está sem a crise de ansiedade, por aí vai. E tem também as outras fugas, não é apenas comida. Tem também a fuga para o álcool, onde as pessoas elas acabam exagerando no álcool ali para conseguir se aliviar. Tem também a questão da pessoa acabar utilizando drogas, né? Tanto lícitas quanto ilícitas, assim também como a pessoa acaba utilizando medicamentos, né? Ou qualquer acesso medicamentoso, seja ele indicado ou não para aquela situação. Quando as pessoas elas acabam ficando em crise, quando a ansiedade ela tem um pico, né? E é interessante a gente entender que esses picos são causados por gatilhos em específico, então pode ser que algo faça a rememória, né, de um certo acaso, algum acontecimento específico, e aí a pessoa ela acaba tendo esse gatilho, né? E esse gatilho, quando ele acontece, ele acaba desencadeando a crise da ansiedade. Então nós temos aí alguns sintomas específicos, por exemplo, os tremores, né? Tremores, ou seja, a mão fica trêmula, o corpo fica trêmulo, o formigamento nas mãos é algo interessante de se ressaltar, porque isso acontece com muito mais facilidade do que se imagina. Tem a questão da sudorese, a pessoa ela começa a suar de fato. Falta de ar, né? Então a pessoa que está ali com uma crise de ansiedade, ela pode sentir uma falta de ar, pode sentir uma tontura, pode sentir uma sensação onde ela acha que vai desmaiar. A sensação também de uma garganta fechada, ou seja, ela não consegue falar, não consegue chorar, é como se tivesse ali algo preso na garganta. Sabe aquela sensação de pré-choro que quando nós choramos nós temos, que acaba ficando algo entalado na garganta? É exatamente isso que as pessoas com ansiedade acabam sentindo também. Então é importante a gente ressaltar isso como um ponto de sintomas de uma crise. E além de sentir essa parte que entalada na garganta, tem a sensação do quê? Do sufocamento, né? Então a pessoa ela sente que está sufocada, ela sente que tem ali um certo, vamos dizer, uma certa trava ali que acaba sufocando ela de alguma forma. Então é importante a gente ressaltar isso também. Tem a questão de sentir um calor fora do comum, ou se não sentir calafrios, mesmo que não haja ali algum motivo aparente. Pode ser que a pessoa ela esteja ali e ela começa a sentir um calor do nada. E mesmo que o tempo esteja frio, aquilo ali acontece realmente no corpo dela. Ou se não calafrios, esses calafrios não têm alguma explicação específica, né, para que eles aconteçam, mas de fato eles acabam acontecendo de alguma forma. As náuseas, então a pessoa ela vai ter ali algum certo problema, algum incômodo em questão estomacal, vai sentir vontade talvez de vomitar, ou se não, de acabar indo ao banheiro, né? Vai acabar sentindo ali um desconforto abdominal, um desconforto estomacal de alguma forma. Então são sentidos ali que a gente acaba percebendo que isso pode ser algo prejudicial para essa pessoa. O medo de perder o controle da situação. Então a pessoa que está ansiosa, ela já sabe que tem essa ansiedade, ela sabe que tem essas problemáticas envolvidas, né? Onde ela está em crise, ela percebe que ela está sentindo ali uma crise de ansiedade. O problema é, ela tem medo de perder o controle. E com esse medo de perder o controle, o que acaba acontecendo? Ela acaba se tornando ali refém desse medo, e esse medo faz aumentar ali a crise da ansiedade. Também tem aquela questão do medo de morrer, porque as pessoas que
acabam tendo esses sintomas, que é o tremor, a arritmia cardíaca, também vale falar a respeito disso, né? Tem a questão do sufocamento, a questão da sensação de desmaio, a pessoa também pode ficar com medo de morrer, e isso intensifica mais os sintomas da crise de ansiedade. Também tem a questão da depersonalização, né? Ou seja, a pessoa ela acha que ela está saindo fora de si, né? E que de fato ela acha que vai ficar incontrolável, onde ela acabe tomando atitudes vexatórias, ou acabe entrando em estados que em sua capacidade normal não entraria. Então essa depersonalização acaba também prejudicando a pessoa quando ela acaba ficando em crise, né? Quando ela está desenvolvendo uma crise de ansiedade, ela também acaba tendo essa despersonalização. E isso acaba sendo bem mais complicado por causa que a pessoa ela acha que ela não vai ter controle sobre si, ela acha que ela está saindo fora de si e ela acaba, vamos dizer, que aumentando um certo personagem, né? Para ela mesma quando ela está nessas crises. Sob a luz da psicanálise, a gente consegue ter ali uma certa explicação para essas crises de ansiedade, assim também como esses sintomas de uma pessoa que tem ansiedade. A gente pode entender na primeira visão que seria a respeito da pessoa, de aquilo ali ser uma tentativa, né, esse sintoma de ansiedade, da pessoa conseguir resolver os seus conflitos psíquicos, muitas vezes originados na infância e na fase de crescimento. Por isso que é importante sempre averiguar, de fato, o histórico dessa pessoa. E, de fato, essa pessoa com esses conflitos psíquicos e com todas essas problemáticas, ela evita algumas situações, né, nas quais são situações gatilho, onde se ela vivenciar aquela situação ou algo do tipo, vai causar um desconforto. E a psique, para evitar que ela faça essas atitudes ou que ela cometa determinadas ações por conta da situação de medo, acaba exibindo esses efeitos psicossomáticos, acaba tendo esses problemas de arritmia, da falta de sono e tudo mais, porque a mente fica em alerta. Então a gente pode perceber que, de acordo com a luz da psicanálise nesse ponto, a pessoa ela tenta, a mente ela tenta te proteger de algo, de alguma situação de perigo, utilizando um gatilho de algum evento traumático, algum acontecimento que acabou ocorrendo na infância. Tem outro ponto dentro da psicanálise que acaba explicando que a ansiedade são desejos reprimidos, ou seja, a libido sendo reprimida, e que ela acaba se manifestando na fase adulta por meio desses sintomas. Então pode ser algum evento traumático ou algum tipo de desejo contido. É como se basicamente a criança ela tivesse sido negligenciada e que depois de adulta ela acaba colocando tudo aquilo para fora de alguma forma. E nesse caso, a mente humana, a gente pode ilustrar como essa criança, acaba manifestando essas doenças psicossomáticas, né? Acaba manifestando esses sintomas, utilizando ali a situação de gatilho, que pode ser desde uma abelha passando na rua, ou até mesmo medo de altura, algum tipo de medo de se apresentar em público, por exemplo, que acabe causando essa ansiedade nessa pessoa. De fato, é complicado ter ansiedade, né? Por isso que é importante nós, como seres humanos, não julgarmos os outros que têm essas crises, porque são crises que podem ser bem limitantes e que podem ser problemas maiores no futuro. Mas é interessante a gente saber como que a gente pode se portar a respeito disso, visto que muitas pessoas acabam passando por esse problema e não sabem como controlar uma crise e acabam parando em pronto-socorros, e isso pode acabar causando transtornos maiores. Então vou passar aqui algumas dicas, né, de como a gente consegue controlar essa crise de ansiedade. Obviamente isso é desenvolvido com o tempo, não tem uma cura específica, cada caso funciona com cada caso, assim como cada pessoa acaba encontrando maneiras diferentes de conseguir controlar essa crise de ansiedade até então. Então vamos lá. A primeira coisa que é importante para você conseguir controlar uma crise de ansiedade é você ter o controle da sua respiração. Por quê? Por causa que a respiração ela fica muito mais rápida quando a gente está numa crise de ansiedade. A gente começa a respirar muito mais rápido, isso acaba causando vários transtornos depois, né? E assim a gente acaba aumentando o fluxo sanguíneo, acaba liberando adrenalina, isso não é muito legal para uma crise de ansiedade. Então a primeira coisa é controlar o ritmo da respiração, sempre respirando
de maneira mais devagar, respirando de uma maneira mais pausada, tentando fazer a respiração mais profunda possível e sempre contando até 8. Na verdade não é 10, porque se você contar até 10 você acaba despertando também uma ansiedade, porque todos nós somos acostumados a contar desde criança do 1 até o 10. Então a pessoa com ansiedade ela vai ter ansiedade de chegar até o 10 mais rápido. Então para isso a gente faz essa quebra e contando até 8 ou até 7 ou até o ritmo que a pessoa de fato tiver ali mais confortável até então. Outra coisa interessante também que pode ser feito é desviar a atenção dos sintomas, porque a pessoa percebe o sintoma e ela detecta que está em crise. E ela detectando que está em crise, ela sabe que vai ser difícil controlar e com isso fica com maior ansiedade. Então começou a ter uma crise de ansiedade, sentiu que começou um formigamento, que por acaso começou um tremor, desvia a sua atenção no sintoma. Né? Não estou falando finja que não existe, estou falando desvia a atenção. Tente se focar, por exemplo, numa televisão, olha para o céu, olha o movimento dos carros, começa a tentar perceber, né? Alguma outra coisa que está acontecendo ao seu redor para você não ficar focado ou prestando atenção naquele sintoma, porque senão aquilo acaba dominando você, o pânico ele acaba dominando de uma forma geral. A terceira coisa é relaxar os músculos. Por quê? Porque os músculos eles ficam totalmente rígidos, né, quando acaba causando esse estado por conta do pânico, que é estar em uma crise de ansiedade. Então, quanto mais você relaxar os músculos, melhor. E isso causa efeito positivo por quê? Porque muitas pessoas, depois de uma crise de ansiedade muito forte, elas acabam sentindo dores pelo corpo e acham que não tem nenhum motivo aparente, mas sim tem. Nesse caso seria o enrijecer dos músculos que acaba causando essa dor muscular posteriormente. A quarta coisa é distrair a mente, né? Então, assim como a dica passada que eu acabei falando sobre focar em outro lugar, tenta distrair a mente, manter o foco em algum outro lugar. Nesse caso, fazer uma ocupação da mente. Pode ser difícil no início? Pode, é normal que seja difícil. Mas é importante você sempre tentar fazer uma distração da mente para que você não fique concentrado e pensando toda hora, ó, estou em crise, estou em crise, estou em crise, para ficar muito mais fácil controlar depois. E a quinta coisa é utilizar uma imaginação guiada. Isso é uma técnica de auto-hipnose, a gente pode dizer. O que seria? Você começar a figurar que você está em outro lugar, um lugar que te traz paz, um lugar onde você viveu bons momentos, né? Seja na praia, na casa de familiares, numa viagem dos sonhos, ou até mesmo num lugar onde você sinta a maior paz. Então, fechar os olhos, começar a mentalizar esse lugar, respirar mais devagar, pode ser que ajude você a dar um controle nessa crise, tá bom? É interessante salientar que para a gente prevenir a questão da ansiedade, seja numa crise ou num comportamento de ansiedade, não existe uma receita pronta, não tem uma receita de bolo onde se você executar vai funcionar. Cada pessoa tem um organismo diferente, assim como também tem um modo de pensar diferente, assim como também tem uma mentalidade diferente. Então não tem uma receita pronta ou alguma dica específica para eu chegar para vocês e falar, olha, isso funciona para você 100% das vezes. Na verdade não. O que você deve fazer é colocar algumas coisas à prova, se conhecer melhor e a partir disso você começa a ter ali uma facilidade maior para conseguir controlar e dominar essas crises, né? E dominar também esses comportamentos ansiosos. E bom, uma das coisas e a primeira dica que eu vou dar para vocês é se conhecer melhor. Quando você começa a se conhecer melhor a respeito dos seus sintomas que têm a ver com a psique, assim também como entender os seus gatilhos, fica muito mais fácil, porque você começa a evitar as situações de gatilho, começa a evitar os pensamentos que podem te causar uma ansiedade e com isso as coisas ficam melhores. A segunda dica é controlar a sua respiração, porque você controlando a sua respiração, você consegue manter uma calma, né? Você consegue se acalmar, você consegue se desenvolver melhor e consegue ter ali uma mente, né? Consegue ali ter uma certa mentalidade para conseguir controlar todos esses sintomas e todas as suas reações por conta de uma crise. Uma das coisas que também podem funcionar para isso, né, para você conseguir controlar, é você entender os seus pensamentos e sentimentos quando você está numa crise. Você tomar consciência daquilo que acaba te afetando de uma maneira geral. Então você entender de onde é a origem daqueles pensamentos, o que acaba acontecendo quando você tem aquele determinado pensamento, ou o que você pode fazer para melhorar aquele pensamento,
já fica muito mais fácil de você conseguir controlar todas essas questões. A outra coisa também que é necessário entender e perceber é você manter uma certa regularidade de atividades físicas, você manter um hobby ativo, né? Algo que te traga prazer, para que você consiga manter ali um aspecto de humor melhor, para que você consiga se desvencilhar desses pensamentos que podem acabar te prejudicando. Outra coisa interessante também que deve ser observada é a questão do uso do álcool, do tabaco, ou até mesmo de alguns ilícitos, né? Como o uso da cannabis, por exemplo, porque o problema não é você fazer a utilização deles, o problema é o efeito colateral da utilização. E isso acaba sendo um pouco complicado, ainda mais para quem tem crise de ansiedade. Então tomem cuidado com a utilização tanto do álcool, do tabaco ou talvez de alguma substância ilícita, porque isso é algo bem complicado de fato. Outra coisa que pode te ajudar também é o fato de você tentar meditar, praticar mindfulness, né? Mas eu não sei meditar, eu não sei como meditar. Fica tranquilo que tudo isso você aprende e é aos poucos. Não acha que você vai virar um monge do Tibete por acaso se você começar a meditar amanhã, não é assim. Primeiro você começa com 5 minutos, depois se torna 10, depois se torna 15, entende? E também existe uma diferença entre meditação e mindfulness, né? Meditação é você ficar mais tranquilo em questão dos seus pensamentos, enquanto mindfulness é você começar a ter atenção no presente, né? Você prestar atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, de fato, em tudo que está acontecendo com você no momento, você viver a experiência presente, sem se preocupar com o futuro ou sem se preocupar com o passado. Dessa forma você consegue evitar a ansiedade, e é algo que você pratica, então não vá achando que você vai se tornar um monge, né? Pelo fato de você querer começar a meditar hoje. Você não vai ficar 2 horas meditando no primeiro dia. Obviamente, tem pessoas que conseguem, mas comece aos poucos, né? E o interessante também tem outra dica, exija menos de você, tá? É interessante você evitar o excesso de autocobrança, porque isso pode desencadear ali uma certa crise. Ah, mas eu tenho que me cobrar de coisas que é mais de fato, né? Eu tenho que me cobrar, eu tenho que ser o melhor. Você pode ser o melhor no seu tempo, né? Você pode fazer as suas coisas no seu tempo. Não fique com autocobrança se você por acaso não consegue terminar uma tarefa por causa da sua ansiedade, porque você não está em si. A partir do momento que você não está em si, você não pode cobrar, né, algum tipo de responsabilidade como se você tivesse em total consciência, porque realmente você não está. Sendo assim, fica vendo dessa maneira, se torna até injusto, né? Você fazer cobranças desse tipo para você mesmo. Outra coisa interessante também para controlar essa questão da ansiedade é você não negligenciar o sono. É importante você ter sono de 6 a 8 horas por dia, sim, né? Justamente para o seu corpo conseguir descansar o necessário, porque essas crises que acabam dando, de fato, elas são muito energéticas, então você gasta muita energia vivendo essas crises e vivendo toda essa tensão. Então, o que você deve prestar atenção é no seu sono e também na alimentação. É importante você verificar a maneira como você está se alimentando. Se você vê que você tem uma crise muito forte, é interessante você evitar alimentos que sejam muito estimulantes, ainda mais de noite, porque isso pode prejudicar o seu sono e isso acaba melhorando a sua qualidade de vida até. Então vamos tomar cuidado aí com a forma que a gente dorme, a quantidade de horas que a gente dorme e também com a questão da sua alimentação, porque isso é algo muito importante, ainda mais para quem tem crises mais agressivas de fato. Outra coisa interessante que a gente deve tomar cuidado de fato é com as pessoas que estão em nossas vidas. Na verdade, não é algum conselho sobre quem você deve olhar na amizade ou quais são suas relações específicas, não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é para você valorizar os afetos que você tem na sua vida, né? Valorizar as pessoas que te querem bem, assim também como as pessoas que te impulsionam a ser melhor em questão das suas crises, em questão dos seus desafios, e acabar se afastando de pessoas que fazem a sua crise acabar se complicando de uma maneira geral. É importante a gente perceber isso justamente porque existem pessoas que podem ser nossos gatilhos e que isso pode acabar trazendo alguma crise de ansiedade severa para nós. Então vamos tomar um certo cuidado com isso aí. E claro, o mais importante também tá difícil, não estou conseguindo me compreender, essas dicas não estão funcionando muito bem, não se preocupa. Procure a ajuda de um profissional. Procure algum terapeuta,
alguém que possa te ajudar nesse caminho, tá bom? No vídeo passado, que eu acabei falando ali sobre a terapia é muito caro, eu acabei colocando links ali de clínicas sociais, que pode ser um valor acessível caso você não tenha condições. Assim também como você consegue encontrar muitos artigos ou muitas coisas na internet, em sites especializados, onde você consiga fazer um domínio dessa crise sua e consiga realmente ter aí um melhor desenvolvimento de qualquer forma. O mais importante é você não ficar nesse estado por muito tempo, porque isso pode desencadear problemas lá pra frente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E caso você tenha alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa, seja para entender sobre ansiedade ou para entender como que fazer para se desvencilhar de uma ansiedade em específico. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nele, ative o sininho de notificações, porque sempre toda sexta-feira às 7 horas da noite teremos conteúdos novos para que você consiga aí ter ali um canal de conhecimento, um canal de informações a respeito da saúde mental. Mais uma vez, muito obrigado e por hoje é só. Até mais, pessoal!